Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Que saudade! Quanto tempo que não tem tutorial, né? Mas semana passada foi meio corrida, durante a semana e final de semana eu tive cliente e tal, então foi meio difícil, praticamente impossível de trazer vídeo novo pra vocês. Mas essa semana agora eu só tenho cliente no sábado, então eu espero conseguir fazer muitos vídeos pra vocês durante essa semana. Hoje mesmo eu já gravei, esse é o terceiro vídeo que eu tô gravando, né? Hoje eu tava louca, já é bem tarde, que já é quase 1h da manhã. Enfim, bom, o tutorial de hoje é um tutorial que eu acho que vocês vão gostar bastante. É um semi-cut crease, tá? Que eu gosto muito desse tipo de cut. Acho que é o único cut que eu gosto, né? Porque eu não gosto do cut completo. É um cut crease que vai até só metade do olho, então é um cut crease que você consegue usar em mais formatos de olhos, né? É uma maquiagem bem bonita. E eu trouxe em tons de rosa dessa vez, em tons de rosa queimado, assim, vinho um pouquinho. E eu espero muito que vocês gostem, tá certo? Se gostarem, não esqueça de dar aquele joinha pra mim, aquele gostei. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários que eu respondo vocês. Tá demorando um pouquinho mais que o normal pra responder, mas eu vou conseguir colocar as respostas em dias, tá? Em dia. E materiais usados, produtos usados, tá tarde, gente, por isso tá difícil o processamento aqui. Produtos usados estarão listados aqui abaixo, na caixinha de informações, é só clicar em mostrar mais. Inclusive, todos estarão listados e linkados para quem quiser comprar algum dos produtos, se interessou, eu já coloco o link direto para vocês, tá bom? Minhas outras redes sociais estarão linkadas abaixo também, Snapchat, Instagram, Facebook. Se você ainda não me segue nessas outras redes sociais, não esqueça de me seguir lá, tá certo? Não esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Tá bom, meus amores? Então vamos lá agora acompanhar esse passo a passo. Bom, meus amores, hoje eu estarei usando a paleta Reveal 2, que vocês já conhecem. Então eu já vou mostrar as sombras que eu vou usar. Vou começar com essa sombra, com essa segunda sombra, que é um rosa pálido. Depois nós vamos usar esse rosa antigo um pouquinho mais claro. E vamos mudar depois para a mesma família de rosa, só que um pouco mais escuro. Vou começar com a sombra rosa pálida, bem palidazinha, para dar aquela iluminada abaixo da sobrancelha, sei lá o corretivo que eu usei para corrigir minha sobrancelha ali em cima, né? Sobrancelha. E também para ajudar no nosso esfumado, tá bom? Depois eu já vou com aquela sombrinha rosa mais clarinha pra gente começar a marcação. Primeiro, espera um pouquinho que eu errei o pincel, vou trocar o pincel, agora sim. Um pincel mais fofo, porque eu quero fazer esse esfumado um pouco mais suave, um pouco mais claro, porque essa é só a primeira marcação, né? A gente tá fazendo a primeira marcação de côncavo. Deixa eu colocar meu celular no silencioso, senão atrapalha a gente, né? Então eu vou fazer essa primeira marcação com essa sombra mais clarinha. E a gente vai fazer ao longo de todo o olho até o canto interno. Então pode caprichar aí para fazer essa primeira marcação. Essa técnica você pode usar com qualquer cor de sombra, tá? Eu tô usando esses tons de sombra rosa queimado, mas você pode fazer com marronzinho, né? Você pode fazer com o que você quiser. Depois agora eu vou com aquele rosa antigo mais escuro que esse primeiro que a gente aplicou no côncavo, para a gente começar a construir a profundidade dessa marcação, né? Eu não gosto de ir direto com a sombra escura, porque a gente pode manchar, o esfumado não fica tão bonito quando você vai direto com a sombra escura. Então eu gosto de construir o esfumado do claro para o mais escuro, tá? Eu sei que vocês não gostam que eu uso muita sombra, mas cada um faz do jeito que quiser, tá bom? Agora eu vou usar essa sombra Bordeaux pra gente escurecer um pouco mais esse côncavo. Não vou subir tanto ele, é pra ele ficar mais perto dessa região do côncavo mesmo, que é onde depois a gente vai fazer o recorte. Eu vou esfumar, vou fazer a transição entre as sombras para também não ficar nada muito marcado. Então eu vou esfumando, vou fazendo o degradê entre as sombras para ficar tudo bem harmônico, tá? Agora eu vou fazer o recorte com um corretivo líquido, tô usando esse Prolonger, mas você pode usar um primer líquido. Eu acho melhor fazer o recorte com produtos líquidos, tá, gente, do que cremosos. Eu acho que é muito mais fácil. Apesar de você ter um pouco mais de controle, eu acho que o recorte fica bem mais bonito e mais definido do que um produto cremoso. Mas aí você faz com o produto que você quiser, com o produto que você tiver. Eu só acho que na versão líquida você vai ter um pouco mais de facilidade.
tá? A questão do pincel, tem que ser um pincel firme também, esse é um pincel de corretivo bem firme e fino que eu tenho. Então, e também você não pode ter pressa para fazer esse recorte, né? Então, tome seu tempo, faça bonitinho. Dessa vez eu não subi muito com o recorte, eu segui a marcação natural do meu côncavo mesmo, para não subir muito com esse recorte, né? Só esse canto interno que eu fiz um pouquinho mais arredondado para parecer um pouco mais a sombra que a gente for aplicar aí, tá? Então tome seu tempo, vá fazendo teu recorte com muita calma, com muita paciência, tá? Que você vai conseguir sim. E vou fazer isso até metade do olho. Esse recorte eu vou deixar até metade do olho. E vou levar esse produto, esse corretivo ou primer que você estiver usando, até um pouco perto do canto externo, mas depois eu vou, com um pincel kabuki, com uma esponjinha, eu vou dar uma espalhada nesse produto para não ficar nada marcado, tá? Depois eu vou voltar com aquela sombra rosa antiga mais escura, que é a segunda sombra que a gente aplicou no côncavo, e vou aplicar essa sombra no meu canto externo, porque eu não vou fazer o recorte até o fim, né? Esse cut crease é só com recorte até metade do olho, então eu já vou dar aquela escurecidinha básica no canto externo para eu poder me guiar um pouquinho mais, um pouquinho melhor, né? Não mais, um pouquinho melhor na hora que eu for fazer o degradê, a transição de cores, que eu sei que ali vai ficar escuro. Bom, eu peguei essa sombra da MAC que é Yogurt, porque ela é um rosa muito fofo. Ela é um rosa bem mais rosa do que aquela sombrinha que a gente aplicou abaixo da sobrancelha, sabe? Então, também para ficar um pouquinho diferente daquele tonzinho que a gente aplicou abaixo da sobrancelha, eu preferi usar este rosinha, que é um rosinha que eu acho que ficou muito mais bonito na transição de cores. Mas se você quiser, você pode usar, se você tiver Revealer 2, você pode usar aquela sombrinha rosa também, não tem problema nenhum. Depois eu peguei essas duas sombras da minha paleta da MAC também, uma é a Quarry e a outra é a Hawks. E misturando as duas no pincel, eu vou usar essas duas sombras como as sombras de transição entre a sombra do canto interno, que é a mais clara, e a sombra do canto externo, que é a mais escura. Eu achei que essas duas sombras misturadas ficou o tom perfeito entre as duas sombras, né? Você tem que ter esse olho, assim, chegar e olhar, ver que as tonalidades das sombras são similares e que elas vão ficar bem harmônicas, tá? Essa acho que é a maior dificuldade de todo mundo, né? Fazer a transição de cores. Vou aplicar um pouquinho de glitter, esse é o Reflect Pearl, esse é uma fração da MAC. E para ajudar a fixar, eu vou usar o Fix Plus, tá? Mas minha dica que eu sempre dou, se não tiver Fix, pode usar um pouquinho de Gloss Incolor, que já ajuda também. Como o pincel tá um pouquinho molhadinho, esse glitter vai formar uma pastinha. Ó, tá vendo como fica um pouquinho mais... não tão glitter, fica parecendo um pigmento, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar, depois eu vou voltar com aquele pincel que a gente aplicou a sombrinha mais clarinha no canto interno e vou espalhar esse glitter para ele voltar à sua forma original, digamos assim, de glitter, né? O Fix ele vai ajudar a fixar, mas para não deixar tão com cara de pigmento esse glitter, eu vou tirar um pouco da umidade que tava no pincel só espalhando o glitter, tá? Depois eu vou fazer o delineado, hoje eu tô usando esse da NYX, que é o Liner and Smudger. Eu não percebi que tava virado de ponta cabeça, então relevem. Depois eu vou voltar com aquela sombra mais escura, aquela bordô que a gente aplicou para deixar o côncavo um pouquinho mais escuro. E vou escurecer o canto externo, porque eu gosto de escurecer o canto externo depois que eu faço delineado. Eu consigo me localizar um pouco mais aonde eu tenho que escurecer, porque às vezes a gente acaba escurecendo antes do delineado e escurece aonde não precisa escurecer. Então, normalmente eu gosto de finalizar o canto externo depois que eu faço delineado. Isso é uma coisa bem particular minha, tá? Não aprendi com ninguém nem nada, é uma coisa que eu prefiro mesmo, eu acho que a gente tem mais facilidade para escurecer e achar o lugar certo de escurecer, né? Enfim, ainda para ficar um pouquinho mais escuro, eu peguei uma sombra preta, essa é a Carbon, e com um pincel um pouquinho mais de precisão, um pouquinho menor, eu vou aplicar essa sombra preta mais perto da linha do delineado, sabe? Vou deixar concentrado mais ali, porque é ali onde que eu quero que fique mais escuro, que tenha um pouco mais de profundidade. Então eu vou manter esse preto só nessa região, depois eu vou voltar com bordô, dar uma esfumadinha, né, dar acabamento, porque eu não consigo ficar sem acabamento, né?
Pra finalizar abaixo da sobrancelha, eu vou usar esse meu pigmento da NYX, que todo mundo pergunta qual que é. Tá aí no zoom pra vocês verem o nome. Meu favorito da vida. O nome dele é Nude, gente. Tem gente fala, mas não é nude, tá? Não tá aí na embalagem, tá escrito. É nude. Então eu vou aplicar ele abaixo da sobrancelha e vou dar acabamento também, porque tudo tem que dar acabamento, gente. Agora eu vou aplicar a máscara. Hoje eu tô usando essa Volume Express da Maybelline. E vou aplicar ela antes de colocar os cílios postiços. Os cílios eu não mostrei nesse vídeo, mas usei o da Creme, tá? O lápis que eu vou usar hoje é o Engraved Pour Point Pencil da MAC. Eu gosto dele porque como a gente vai esfumar esse lápis abaixo da raiz dos cílios, eu prefiro ele pra fazer essa parte. Eu gostei do toque de natureza, tá, gente? Ele é bem preto e tal, só que ele é um lápis bem sequinho. Então, pra fazer essa parte que a gente vai fazer agora, que é esfumar esse lápis, eu achei ele um pouquinho mais duro pra fazer isso. Ele não é tão cremosinho, não sei se vocês estão entendendo. E esse da MAC, ele é um pouquinho mais cremosinho pra fazer essa parte, tá? Mas eu adorei o toque de natureza e você pode usar o lápis que você tiver em casa. Um que é bem parecido, que é bem macio também pra fazer isso, é o Super Preto. Super Preto da Contém 1 grama. Depois eu peguei todas aquelas sombras, aquelas sombras que eu apliquei no côncavo, misturei tudo nesse pincel e tô esfumando o lápis pra dar o mesmo tom, a mesma profundidade nessa parte de baixo. Se você quiser deixar só pretinho, você pode também. Pra finalizar esse lápis, pra não ficar essa marcação falhada de lápis, né? Eu peguei a sombra preta e com um pincel de topo reto, que tem um pouco mais de firmeza e precisão, eu vou selar aquele lápis e deixar bem mais preto nessa região também. E também para finalizar, eu quis dar um pouco mais de acabamento no canto interno, então eu peguei aquele delineador da NYX e um pincel bem fininho, de pontinha bem fininha, esse é o 210 da MAC, e fiz esse acabamento no canto interno mais de gatinho também, nos olhos, no canto interno. E assim finalizamos os olhos. Agora eu vou fazer o blush contorno. Então eu estou usando o Harmony da MAC, tá bem estragada essa minha embalagem, né? Mas tá servindo ainda, né? Então eu vou usar o Harmony para fazer um contorno básico, nada muito exagerado. E eu adoro fazer com pincel de blush chanfrado, gente. Adoro pincel de blush chanfrado. Adoro. E o blush que eu vou usar é esse lindo, maravilhoso. Lindo, amo. Que é o Glypho da linha Mineralize da MAC. Ele é lindo, maravilhoso, gente. E muito pigmentado. Então, se você tem, cuidado na hora de aplicar, porque o bichinho é pigmentado, viu? Iluminador, pra variar, só pra variar, é o Soft and Gentle, também da MAC. Tá, mas você pode usar, gente, esses daqui são só os produtos que eu uso, tá? Vocês podem usar os produtos que vocês tiverem em casa, as marcas que vocês preferem. Aqui é só o que eu uso, sugestão, tá bom? E pra finalizar o batom, eu quis aplicar um que fosse dessa gama de rosa queimado, assim. Eu ainda não tinha trazido esse batom que é novo, que eu comprei, que é o Amorous. Vou deixar a lista de produtos aqui embaixo pra vocês, tá? E é muito linda essa cor. Gostei muito. E ele é acabamento satin. Bom, meus amores, então é esse o tutorial de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero também que eu consiga trazer mais vídeos pra vocês durante essa semana, tá bom? Porque eu morro de saudade de vocês, tá certo? Grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.